Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Dani Alves e a partir de agora você ficará por dentro das últimas notícias do Brasil e do mundo, previsão do tempo, as últimas notícias do esporte e os bastidores dos famosos. Me ajude a fortalecer esse canal deixando seu like, inscrevendo-se e comentando. Está no ar News Flash Brasil. A partir de agora, você fica sabendo das últimas notícias do Brasil e do mundo. No ar, News Flash Brasil. Alerta Brasil. Normando Sócrates, radialista e político de Juazeiro do Norte, morre com Covid-19. Enquanto recebia atendimento em um hospital, Sócrates gravou vídeo pedindo que as pessoas se cuidem para evitar a doença. Covid não é brincadeira. A sensação é terrível, disse o radialista. Radialista e ex-vereador de Juazeiro do Norte, no Ceará, morreu na tarde da última sexta-feira, dia 25. Ele estava internado em Fortaleza, no Hospital São Camilo, após testar positivo para a Covid-19 no início de dezembro. Para você que está ligado, já, ex-ministro Teixe estima que 230 mil pessoas morreram por causa do coronavírus. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teixe, afirmou na última sexta-feira, dia 25, que por causa da subnotificação, o número de mortes no Brasil por coronavírus é maior que os 190 mil registrados anteriormente. O médico estima que aproximadamente 230 mil brasileiros tenham falecido por causa da Covid-19 desde o início da pandemia. Daqui a pouco, Estado de São Paulo volta a fazer a fase vermelha na sexta-feira de Natal até domingo para frear avanço da Covid-19. Então fique ligado, já voltamos. A fase vermelha mais restritiva do plano de contentação do governo João Dória do PSDB contra a propagação da doença também ocorrerá em todas as regiões do estado de São Paulo até o feriado do Ano Novo, dias 1º, 2 e 3 de janeiro de 2021. Alerta Brasil. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia. No ar. Conexão News. Olá, hoje é quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020. Eu sou Marcelo Pacífico e está no ar mais um Conexão News com a seguinte informação. A União Europeia vai comprar 100 milhões de doses extras da vacina da Pfizer e da BioNTech contra a Covid-19, elevando o total para 300 milhões de doses, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ontem. Abre aspas, decidimos pegar 100 milhões de doses adicionais da vacina BioNTech Pfizer, que já está sendo usada para vacinar pessoas em toda a União Europeia. Fecha aspas, disse a presidente no Twitter. E retorna. Teremos, portanto, 300 milhões de doses desta vacina, que foi avaliada como segura e eficaz, acrescentou. A decisão foi tomada depois que algumas das vacinas candidatas encomendadas pela União Europeia sofreram atrasos inesperados em testes clínicos, forçando o bloco e outras nações ricas a depender de vacinas de menos fabricantes do que o inicialmente planejado. O número de pessoas vítimas de assassinatos no estado de São Paulo aumentou em 6%, quando comparados aos 2.596 casos registrados entre janeiro e novembro do ano passado, com os 2.751 do mesmo período deste ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública, gestão João Dória. Já a quantidade de vítimas de latrocínios, roubos com morte, tiveram neste ano os mesmos 173 casos de janeiro a novembro de 2019. Em geral, roubos foram registrados com uma queda de 19%, de 12.374 para 10.029. Os de veículos também seguiram a mesma tendência e caíram de 41.968 para 28.271, menos 32%. Os de carga diminuíram de 6.558 para 5.219, menos 20,4%. Furtos, em geral, caíram de 483.263 para 347.363, menos 26%. E furtos de veículos tiveram redução de 28,3% quando comparados aos 84.194 casos de 2019, com os 60.351 deste ano. As vendas em shopping centers neste Natal foram mais baixas do que as registradas no ano passado. Segundo dados da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, baseados no índice Cielo do varejo ampliado, as quedas foram de 12% na comparação com o ano anterior. Abre aspas.
Vínhamos com uma queda média de 25% nas vendas nas últimas 4 semanas e a força do período nas vendas do Natal fez esse índice subir. Só não foi ainda melhor devido ao retrocesso nas imposições de mais restrições por parte do governo, fecha aspas, afirma Glauco Umay, presidente da Abrace, em comunicado enviado à imprensa. A Abrace afirma que o ticket médio neste ano foi de R$ 197, alta de 5,9% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Terremoto de magnitude 6,4 atingiu a Croácia nesta terça-feira, um dia depois de outro tremor também causar danos materiais no país. Imagens publicadas em redes sociais mostram pessoas sendo resgatadas dos escombros de construções danificadas. De acordo com institutos europeus, o terremoto foi registrado pouco depois do meio-dia, no horário local, 8 horas em Brasília, a cerca de 10 quilômetros de profundidade, com epicentro em Petrinja, cidade com cerca de 20 mil habitantes, próxima à capital croata, Zagreb. Segundo autoridades croatas, há ao menos 20 feridos e 5 mortos. Entre os óbitos confirmados estão uma menina de 12 anos em Petrinja e outras 4 pessoas em Glina, uma cidade vizinha. Esse foi mais um Conexão News. Você ouviu Conexão News. Direto da redação. Fique por dentro de tudo sobre o coronavírus. Quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020, está no ar para você o Direto da Redação. Governo publica novo decreto com detalhes de funcionamento do comércio. Estabelecimento classificados como não essenciais funcionarão apenas de segunda a sexta-feira. Foi publicado, portanto, na última segunda-feira, em edição extra do Diário Oficial do Estado do Amazonas, o decreto de número 43.236, que estabelece novas medidas para o enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. O documento estabelece o decreto considerado grave crise de saúde pública em decorrência da pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento na situação de emergência de saúde pública e a necessidade de estabelecer novas medidas sanitárias propostas pelo Comitê Internacional de Combate e Enfrentamento à Covid-19. Então, essas novas medidas estabelecidas está detalhado o novo horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais em geral, não classificados como serviços essenciais. Os estabelecimentos de lojas de conveniência, estabelecimentos similares no período de 28 de dezembro de 2020 a 11 de janeiro de 2021, de segunda-feira a sexta, no horário de 8 às 16 horas. Após as 16 horas, até as 22 podem funcionar exclusivamente por delivery e coleta. Os shopping centers também podem funcionar de segunda a sexta-feira, de 12 às 20 horas, respeitando o limite de 50 pessoas de sua capacidade. Entre os serviços essenciais estabelecidos pelo decreto, com o funcionamento total autorizado, estão o serviço de transporte de passageiros, incluindo motoristas de aplicativos e também taxistas, setor industrial, transporte de cargas, atendimento presencial médico, odontológico e também fisioterapia, pet shop e estabelecimento que comercializem alimentos e medicamentos destinados a animais, feiras e mercados públicos, supermercados, distribuidoras de água e gás de cozinha, postos de combustíveis, bancos, cooperativas de crédito e lotérica, oficina mecânica e borracharia, entre outros. Tudo sobre o coronavírus. Um ano marcado pela pandemia e o confinamento chega ao fim com a esperança da vacina, mas os impactos da Covid-19 se farão sentir por muito tempo e poderão ser ainda mais profundos do que se imagina. A expectativa de vida do brasileiro ao nascer deve cair em até 2 anos por causa das mais de 190 mil mortes pela doença. Será a primeira queda desde o indicador registrado no país desde 1940, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Direto da redação. A Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia prorrogou até junho de 2021 a isenção do imposto de importação para remédios e insumos utilizados para produtos empregados no combate à Covid-19. O órgão havia zerado a alíquota do tributo em 2000, para 298 medicamentos e insumos por meio de uma decisão publicada pela resolução no dia 17 de 2020.
O prazo para a inserção seria até o dia 31 de dezembro. A nova vigência vai até 30 de junho do ano que vem. Por aqui nós vamos encerrando mais um Direto da Redação. Até lá. Direto da Redação. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Um grande abraço para você que está ligado com a gente. Estamos no ar com o Jornal do Brasil. Hoje é quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. E de imediato vamos às manchetes do programa de hoje. Brasil registra 1,1 mil mortes e 58,7 mil casos em 24 horas. Ministério da Saúde diz que vacinação poderá começar em 20 de janeiro. Isenção de impostos para remédios é prorrogada até junho. Seguro DPVAT não será cobrado em 2021. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está no ar. Autoridades de saúde registraram nas últimas 24 horas 1.111 novas mortes e 58.718 novos casos de Covid-19 no Brasil. A última vez que o país havia batido os 1.000 óbitos diários foi no dia 17 deste mês e antes disso em 30 de setembro. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde na terça-feira, com atualização até às 16 horas e 30 minutos. O balanço reúne dados levantados pelas secretarias estaduais de saúde. Com as novas mortes acrescidas às estatísticas, o total de óbitos em função da pandemia sobe para 192.681. Na segunda-feira, o sistema do Ministério da Saúde marcava 191.750 óbitos. Ainda há 2.508 falecimentos em investigação. A soma de casos acumulados chegou a 7.563.551 com os novos diagnósticos registrados nas últimas 24 horas. Até a segunda-feira, o painel de dados trazia 7.504.833 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Os dados do Ministério apontam também 723.332 casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde e 6.647.538 pessoas que já se recuperaram da doença. Em geral, os registros de casos e mortes são menores aos domingos e segundas-feiras, em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de saúde aos fins de semana. Já às terças-feiras, os totais tendem a ser maiores pelo acúmulo das informações de fim de semana que são enviadas ao Ministério. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil, eu sou o Anderson Dilkin e a gente segue deixando você bem informado nesta quarta-feira. A vacinação contra a Covid-19 pode começar no dia 20 de janeiro, segundo o Ministério da Saúde. Se não for possível, em um cenário médio, a imunização poderia ter início entre esta data e 10 de fevereiro. Em um cenário menos favorável, a vacinação no Brasil poderá ocorrer a partir de 10 de fevereiro. A projeção foi apresentada pelo secretário executivo da pasta, Elcio Franco, em entrevista coletiva ontem na sede do órgão em Brasília. Franco destacou que o melhor cenário depende de uma conjunção de aspectos, especialmente dos laboratórios com vacinas em desenvolvimento, cumprirem os requisitos de registro, seja emergencial ou definitivo. Países como Estados Unidos, Reino Unido e nações da União Europeia já iniciaram planos de imunização contra a Covid-19. Na América do Sul, a Argentina começou a aplicar o imunizante contra a doença em públicos prioritários. Uma das opções cogitadas pelo Ministério da Saúde para a imunização da população brasileira é a vacina desenvolvida pela Pfizer, já autorizada nos Estados Unidos e na Europa. Mas, até agora, a empresa não deu entrada no pedido de autorização emergencial. Na segunda-feira, a farmacêutica divulgou inclusive uma nota na qual afirmou que participou de reunião com a Anvisa no dia 14 de dezembro para esclarecer dúvidas sobre o processo de submissão para o uso emergencial e que a solicitação não ocorreu até agora porque as condições estabelecidas pela agência requerem análises específicas para o Brasil, o que leva mais tempo de preparação. Segundo a Pfizer, entre as condições exigidas estaria o levantamento de dados sobre a aplicação da vacina em brasileiros em agências de outros países, acrescentou a nota da empresa. A análise não faz distinções entre populações específicas. A Pfizer argumentou que o processo demanda a apresentação do quantitativo de doses
o que só poderia ser definido após a celebração de um contrato definitivo. O secretário executivo do Ministério da Saúde afirmou que a equipe está à disposição da Pfizer ou outras empresas para esclarecimento sobre informações que facilitem a solicitação do registro. Entretanto, Elcio Franco ponderou que o contrato mencionado pela farmacêutica só poderá ser celebrado após a autorização pela Anvisa. Já a vacina da Universidade de Oxford e da AstraZeneca concluiu a fase 3 e está em vias de apresentar o registro. Neste caso, o governo já celebrou um acordo de encomenda tecnológica para a produção pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil. Eu sou o Anderson Dilkin e a gente segue com as informações do Brasil e do mundo para você. O Conselho Nacional de Seguros Privados decidiu, na terça-feira, zerar a cobrança do DPVAT em 2021 como forma de compensar pelo preço cobrado a mais nos anos anteriores. O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, mais conhecido como DPVAT, oferece coberturas por morte e invalidez no trânsito. A seguradora Líder, que até então era responsável por ele, é investigada por mau uso de recursos públicos, porém afirma que os valores excedentes são privados. Atualmente, o valor do DPVAT varia de R$ 5 a R$ 12 reais, de acordo com o tipo de veículo. Essa cobrança não irá existir em 2021. Em reunião extraordinária realizada na terça, o Conselho deliberou pelo prêmio zero para o DPVAT em 2021 e autorizou a contratação de novo operador pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, em caráter emergencial e temporário. Mais cedo, inclusive por decisão do Tribunal de Contas da União, a Líder seguradora tem que continuar funcionando, essa foi uma decisão, ainda que em caráter excepcional, para gerir o seguro e não prejudicar o serviço prestado aos assegurados. Bom, a Superintendência de Seguros Privados e o governo, por meio do Ministério da Economia, vêm em conversas avançadas tratando de alternativas para que o trabalho da Líder, melhor dizendo, seja substituído pelo de um ente público. Abre aspas, a SUSEP está envidando os melhores esforços para viabilizar a contratação de pessoa jurídica já na primeira semana de janeiro de 2021, com capacidade técnica e operacional para assumir o DPVAT, garantindo as indenizações previstas em lei para a população brasileira, afirma a Superintendência em comunicado, ainda também na terça-feira. Jornal do Brasil. Seguimos com o Jornal do Brasil, nesta quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. A Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia prorrogou até junho de 2021 a isenção de imposto de importação para remédios e insumos utilizados para produtos empregados no combate à Covid-19. O órgão havia zerado a alíquota do tributo para 298 medicamentos e insumos por meio de uma decisão publicada pela Resolução NO 17/2020. O prazo para isenção seria o dia 31 de dezembro. A nova vigência vai até 30 de junho do ano que vem. Em comunicado oficial sobre a decisão, o Ministério da Economia disse que a medida tem o intuito de ampliar a oferta de medicamentos com a redução de custos ocasionada pela retirada dos gastos com o imposto de importação. A resolução prorrogada também estabeleceu que os órgãos responsáveis pelo licenciamento ou fiscalização deem preferência e prioridade à análise e eventual liberação destes medicamentos ou insumos. Vamos falar de esporte? Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. O Corinthians quitou neste mês de dezembro a contratação do zagueiro Bruno Mendes, do Montevideo Wanderers, do Uruguai. Foram pagas as duas últimas parcelas da compra, que totalizou $1,5 milhão, 7,8 milhões de reais na cotação atual. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Meu Timão e confirmada ao site Globoesporte.com pelo Gabriel Blanco, presidente do Montevideo Wanderers. No último balanço financeiro divulgado em março, o Corinthians apontava a contratação de Bruno Mendes com um custo total de 18,5 milhões. Porém, é possível que o valor final seja maior por conta da valorização do dólar frente ao real. Pedro Rocha se despediu oficialmente do Flamengo na terça-feira. Com o contrato encerrado, no próximo dia 31, o atacante já foi liberado das atividades no Ninho do Urubu e enviou através de assessoria um pronunciamento sobre a temporada defendendo o clube do coração. No próximo dia 12 de janeiro, ele se reapresenta ao Spartak Moscou, com quem tem contrato até junho de 2023. Em um ano de Flamengo, Pedro Rocha entrou em campo 11 vezes e somente 3 como titular, 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Campeão da Supercopa do Brasil, da Recopa e do Carioca, o jogador marcou um gol.
e deu uma assistência. Foram muitas lesões ao longo de 2020 e a última participação pelo clube aconteceu no 4-1 sobre o Santos pela 25ª rodada do Brasileirão, quando saiu do banco de reservas aos 43 do segundo tempo. Depois de muita negociação, o Santos, falamos sobre isso ainda na terça-feira aqui no Jornal do Brasil, né? Conseguiu se acertar com o clube Brugge da Bélgica e prorrogou o empréstimo do zagueiro titular absoluto do técnico Cuca, o Luan Pérez, até o final da Libertadores. O antigo contrato do defensor se encerrava nesta quinta-feira, dia 31 de dezembro. Mesmo com o acerto do novo empréstimo, o Santos já negocia uma possível compra de Luan depois do término do contrato. O clube continuará conversando com o clube Brugge nos próximos dias para definir os termos e ver com otimismo a possibilidade de ficar com o zagueiro em definitivo. E o clima esquentou na chegada do Confiança em Aracaju após derrota para o Brasil de Pelotas na segunda-feira por 1-0 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Incomodado com o momento do time que não vence há 5 jogos, um grupo de torcedores tumultuou a saída da delegação do aeroporto Santa Maria. Na confusão, o jogador Ari Moura, expulso no jogo de segunda, foi agredido. Em nota oficial, o clube repudiou o ato e afirmou que a assessoria jurídica já está tomando todas as medidas cabíveis para identificar os responsáveis e que providências serão tomadas. O Confiança é o 13º colocado, tem 39 pontos, 4 a mais em relação ao Náutico, primeiro clube na zona de rebaixamento. Nesta quarta-feira tem semifinais da Copa do Brasil, os jogos de volta, os dois às 9h30. No Morumbi tem São Paulo e Grêmio, primeiro jogo em Porto Alegre, Grêmio 1-0. Em Minas Gerais, no Independência, tem América Mineiro e Palmeiras. No primeiro jogo, em São Paulo, 1-1. Fica por aqui o placar esportivo e também o Jornal do Brasil. A todos, um grande abraço, boa quarta-feira e até amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil. A temporada 2021 de Fórmula 1 terá 23 GPs. E o Grande Prêmio do Vietnã, que aconteceria em abril, não será mais realizado. E segundo rumores, o grupo Liber Media, que comanda a Fórmula 1, estaria negociando com o circuito italiano de Imola. Lembrando que Imola sediou um Grande Prêmio na temporada caótica de 2020. Mais uma baixa no Brasileirão 2020. O técnico português Pinto Sá foi demitido pela diretoria do Vasco. Foram 15 jogos sob o comando do português. 6 derrotas, 6 empates e apenas 3 vitórias. Lembrando que o contrato de Pinto era válido até fevereiro do ano que vem. Seu substituto possivelmente será Zé Ricardo. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro participou de um jogo beneficente na última segunda-feira na Vila Belmiro, em Santos. Bolsonaro vestiu a camisa 10 e marcou um gol na partida organizada pelo ex-craque Narciso. O jogo, já tradicional em Santos, arrecada donativos para a campanha Natal Sem Fome. Bolsonaro aproveitou um cruzamento rasteiro e marcou o gol de pé esquerdo. O Golden State Warriors anunciou que o ala pivô Marquese Chriss fraturou a perna durante um treino e não participará da temporada 2020-2021. O incidente aconteceu no último sábado, quando Chriss treinava em Chicago. Na atual temporada, Marquese teve uma média de 6 pontos. As notícias não param. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. Olá, hoje é quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. Eu sou Anderson Dilkin e este é o Repórter Notícia. A Caixa Econômica Federal encerrou ontem a etapa de pagamento do auxílio emergencial, com a liberação do crédito para 3,2 milhões de brasileiros nascidos em dezembro, no ciclo 6 de pagamentos do programa. Foram depositados 1,2 bilhão nas contas digitais dos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família. Os pertencentes ao Bolsa Família já receberam o último benefício de acordo com o calendário e critérios do programa social. No total, 50,3 mil pessoas receberam 62,2 milhões da
parcela do auxílio emergencial regular no valor de R$ 600 e R$ 1.200 para mães chefes de família. Os demais 3,2 milhões de beneficiários foram contemplados com parcela do auxílio emergencial extensão de R$ 300, R$ 600 para mães chefes de família, no total de 1,1 bilhão de reais. Os recursos estão disponíveis na poupança social digital e poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a farmacêutica Pfizer terão uma reunião nesta quarta-feira em Brasília para tentar avançar no debate sobre o registro da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica no Brasil. O encontro ocorrerá em um momento que cresce a tensão entre a Pfizer, a Anvisa e o governo brasileiro. A Pfizer acusa a Anvisa de apresentar uma série de exigências que, segundo a farmacêutica, impedem que a sua vacina seja entregue no curto prazo no Brasil. As autoridades brasileiras, por sua vez, consideram que a Pfizer não tem vacina para vender ao Brasil no curto prazo e, em razão disso, acusa a burocracia brasileira de pôr empecilhos para viabilizá-la. Na segunda-feira, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, criticou a Pfizer e jogou a resolução do registro da vacina para a Anvisa, o que levou a Pfizer, no início da noite ainda da segunda-feira, a divulgar uma nota na qual sugere que deverá entregar no Brasil apenas a vacina definitiva, mais demorada, e não a emergencial, mais rápida. Na nota, a companhia deixa claro que os motivos dessa decisão foram as exigências da Anvisa. A agência, porém, disse em nota que não fez exigência alguma, apenas orientações à Pfizer que não impedem que ela faça o registro da vacina emergencial. Uma estimativa feita pela LCA projeta que a renda total do país deve cair 2% no ano que vem, já desconsiderado o efeito da inflação. Neste ano, a despeito de uma das piores recessões da história, a renda total cresceu em cerca de 3%. As estimativas da consultoria, justamente por causa do auxílio. A conta considera a massa de rendimentos total, isto é, tudo que todas as pessoas ganham somado, incluindo a renda do trabalho e a renda de outras fontes como aposentadorias e Bolsa Família. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. Agora você ouve Tech News. Notícias do mundo digital, ciência e tecnologia. O Google vai disponibilizar na próxima atualização do Chrome uma função do Windows 10, a Terminate Process, que vai auxiliar o navegador a utilizar menos memória RAM. O Terminate Process permite o encerramento imediato de todos os processos ligados a um programa. O objetivo do Google é deixar o sistema operacional menos lento. Com isso, o Google quer que seu navegador consuma menos RAM do que os rivais. Tech News. A fabricante chinesa de eletrônicos Xiaomi apresentou seu novo smartphone top de linha, o Mi 11 ou Mi 11, que conta com processador Qualcomm Snapdragon 888, câmera de 108 megapixels, com preço inicial de 3.999 yuanes na China. A tela tem 6,81 polegadas, resolução WQHD+. E segundo a chinesa, o smartphone será comercializado com ou sem carregador na caixa. O preço será o mesmo. Tech News. A fabricante de veículos elétricos Tesla disponibilizou a sua atualização de fim de ano. E entre os novos recursos, a possibilidade de usar um som de bode como buzina. E mais, a atualização também traz algumas melhorias a outras funções, como novas animações para o modelo 3D do carro que aparece dentro da tela principal. E mais games foram disponibilizados: Solitaire, CarQuest e Battle of Polytopia. Tech News. Rumores dão conta de que a Asus pretende lançar no início do ano que vem uma nova versão turbinada da placa gráfica RTX 3080 Ti. Essa nova versão terá 20 GB de RAM. Essa placa utilizará o chip GA102 e terá a mesma quantidade de núcleos que a irmã mais poderosa GeForce RTX 3090. Resta saber o preço do brinquedinho. Tech News. Você acabou de ouvir News Flash Brasil. Aqui você fica sempre bem informado. Eu sou Dani Alves e encontro você no próximo vídeo. Tchau!
Você ouviu o News Flash Brasil. Você sempre bem informado.